Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa aula de aquisição da linguagem. E na aula de hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante em aquisição da linguagem, que é o contexto discursivo, ou o contexto da conversação no âmbito da aquisição da linguagem. Como nós temos colocado em outro momento, que no primeiro instante, quando nós falamos em aquisição da linguagem, nós estamos sempre nos reportando, de alguma maneira, a questão da aquisição do léxico, da palavra. E é verdade, é isso mesmo. No entanto, conforme nós colocávamos aqui para vocês, isso não ocorre assim de forma tão isolada, né? O contexto é o contexto de conversação, é o contexto de discurso, é um contexto, portanto, de comunicação dirigida ou direta com interlocutores. Então, as crianças, desde cedo, desde bebês, já começam essa interação com as mães, né, com os familiares, e pouco a pouco estas marcas de diálogos, né, elas vão ganhando força, tendo ainda mais impacto, digamos assim, na vida das crianças, né? Na linguagem, melhor dizendo, das crianças. Nós estamos aqui só esperando um pouquinho. Eu estou com dificuldade aqui Só aguarde um pouquinho, só estou querendo passar os slides e congelou um pouquinho. Vamos ver se abre aqui para eu poder apresentar os diálogos. Aliás, os slides com vocês, né? Para vocês. Para e com vocês, né? Então, para você mesmo ouvir, mas você pode interagir, pode trocar ideias, tá bom? Eu estou infelizmente, estou com uma dificuldade aqui. Mas você quer que eu compartilhe? Oi? Você quer que eu compartilhe a tela? Rapaz, eu não estou nem mais conseguindo abrir direito aqui, mas você pode já fazer isso. Até agradeço. Eu estou com dificuldade aqui, mas eu acho que não é nem a dificuldade aqui é de abrir mesmo. Mas você pode compartilhar, porque vocês têm aí, eu agradeço. Podem fazer isso, me ajudem aí. Eu estou com dificuldade de abrir aqui. Eu abri, mas agora, quando eu fui fazer a migração da tela para os slides, ele está demorando. Estou com dificuldade de abrir. Mas, claramente, é aqui o notebook. O notebook aqui está apresentando esse problema. Nesse momento, por exemplo, está congelando aqui. Certo? E se demorar muito, aí eu tenho que começar do zero, né? Eu já estou compartilhando a tela. Pronto, compartilhou, perfeito. Eu agradeço, Juan. Pronto, ajudou muito, viu? Muito obrigado. Muito bem. Eu acho que eu vou botar agora o Juan só para compartilhar, né? Me ajuda muito porque eu acho que é nesse movimento de trocar aqui o diálogo com vocês, com a tela, que eu apresento a dificuldade aqui de fazer essa sincronia. Muito bem. Então, vocês observam aí, como o Juan, e agradeço mais uma vez compartilhando, nós batizamos o título, que não é meu, mas da Michele Kay, que é Capacidades Conversacionais, desculpa,
capacidades conversacionais e discursivas da criança. Eu até estava anotando aqui no papel à parte, que eu não gosto muito dessa ideia, desse termo em linguística de capacidade. Eu prefiro falar em competências, porque, na verdade você está diante de competências, né? É muito mais do que uma capacidade, é alguma coisa muito relacionada ao campo da linguagem. Não é só uma capacidade de aprendizagem, uma capacidade de conversação, é uma competência, é um reconhecimento de uma habilidade importante, que é conversar. E discursiva, quer dizer, a ideia discursiva é a própria concepção de texto num contexto realmente de comunicação intersubjetiva, né, entre pessoas, entre o bebê e sua mãe, entre o bebê e seus familiares, entre o bebê e o mundo em que ele está inserto. Muito bem, pode passar, Juan, por favor. Aí, mostrando desde cedo que as crianças têm esse diálogo, na internet tem bastante vídeos, né? A gente vê as crianças nessa interação, e às vezes se diz, o que é que elas estão falando mesmo, né? Naquela fase, normalmente, que eles estão ali, que é um balbucio articulado, nem se cogita muito que estejam dialogando assim como nós estamos aqui. Mas aquela troca de silabação, né? Aquela prolação dobrada, repetitiva, né? É muito possível, conforme eu já li alguns textos, mostram que isso é uma espécie de jogo, isso é interessante. Elas percebem, né, porque elas estão desenvolvendo também, tendo uma percepção auditiva muito forte ali naquele período, bastante aguçada, né, acurada, e isso é interessante, porque nós presumimos que elas estejam dialogando, né? Mas, no fundo, elas estão gostando de ouvir o outro e sempre tentando repetir o que o outro está dizendo. Né? É aquela repetição que causa um certo jogo de troca de ideias. Por isso que nós colocamos aí as imagens dessas duas crianças, digamos, conversando, entre aspas. Pode continuar. Então, existem duas dimensões da aquisição da linguagem. Primeiro, a criança aprende por um ato de fala as chamadas unidades essenciais da língua materna. Um léxico extenso, que a cada dia vai crescendo mais, a cada dia tem um momento, até ontem eu conversava com a minha filha sobre o neto, em que a gente observa já com 1 ano e pouco, com menos de 2 anos, uma certa explosão do léxico, né? É o que nós colocamos aí, léxico intenso ou explosão. Há uma certa explosão que nos surpreende, mostrando que a capacidade de ouvir das crianças, a capacidade de memorizar, a capacidade de guardar um léxico mental, nós poderíamos dizer que parte desse léxico extenso, enorme, amplo, ele é passivo. Como a produção é menor do que a compreensão, eles compreendem, aquelas crianças compreendem, guardam na sua memória, ali também informação, o léxico, mas em determinado instante, eles aplicam em diversos contextos aquelas falas, né? E nós já vimos que dos momentos é aquela que ele, por exemplo, para a alófrase, né, em que, com a palavra, ele quer aplicar em qualquer situação. Tipo assim, ele associa, percebe uma diferença de gênero entre a mãe e o pai, então, tudo que for homem, ele chama de pai. Isso cria, às vezes, um embaraço, né? Porque ele aplica e não funciona, não é bem assim, né? Porque aí ele chama
vê aquele homem, vê a mulher, é a mãe, vê um homem, chama o pai, aí depois que vê um homem, qualquer homem, com aquele perfil masculino, ele só papai, né? Aí, às vezes, cria um embaraço, que a mãe diz, não, que é isso? Ontem eu estava assistindo lamentavelmente, nós tivemos a perda da cantora Marília Mendonça. Eu achei tão interessante, não sei se vocês viram ou terão oportunidade, se não terão oportunidade de ouvir, que é uma das últimas entrevistas dela, que ela diz que está se dedicando ao filho, né, de 2 anos, agora em dezembro, ele completará, e um dos medos que ela tinha do distanciamento era um dia chegar em casa e a criança passa a maior parte do tempo com a avó. De ela chegar e ele não reconhecer. Chamar a mãe dela, que é a avó, de mãe. Aí ela disse que morria de medo, ela contando isso. Né? Por quê? Não só pelo tempo, porque ele aplica aquilo. Mas seria tão grave, entre aspas, ele chamar qualquer pessoa com características femininas de mãe, né? E assim como reconheceria a própria Marília, a própria cantora, reconheceria qualquer também alguém do sexo feminino como mãe, né? Daria esse modelo, né, para ele, na concepção dele, se enquadraria como mãe. Então, aí, mais uma vez colocando a questão do léxico extenso e as construções sintáticas mais usuais ou frequentes, né? A própria ordem sintática, né? A ordem sujeito, verbo e complemento, né? Essas construções básicas. E num outro momento, numa outra dimensão, a gente poderia dizer que a criança aprende a utilizar a linguagem já para fins sociais de comunicação direta ou indireta. Então, no primeiro instante, ela consegue fazer uma estocagem passiva e ativa do léxico, aprende a, a dizer as primeiras frases simples, né? Aquelas de estrutura sintaticamente simples, tipo sujeito, verbo, complemento, ou só sujeito e verbo. Mas no outro instante, na outra dimensão da linguagem, que é o que vai ser objeto hoje de reflexão, ela aprende a utilizar essa linguagem para fins sociais de comunicação. Quer dizer, há uma dimensão que nós chamaríamos pragmática. Então, quando a linguagem já entra na perspectiva de fins sociais, para estabelecer uma comunicação X, para pedir, como nós veremos daqui a pouco, né, ela utilizando a linguagem para pedir, para relatar alguma coisa, para estabelecer qualquer comunicação destas que nós estabelecemos de forma muito rotineira na nossa vida social. Pois não, pode passar, amigo. Se vocês quiserem interferir com alguma pergunta, fiquem à vontade. Então, aí vejo que eu não coloquei capacidade pragmática, eu já chamo de competência pragmática, fazendo também aquela, não é correção, né, mas atualizando a terminologia. Então, na hora que a criança começa a trabalhar a linguagem, utiliza o léxico para fim social, para estabelecer a comunicação com propósito bem definido, nós podemos chamar isso de competência pragmática. E aí eu queria destacar essa fala aí. A comunicação eficaz ocorre quando os falantes compartilham conhecimentos, crenças e pressuposições, além de regras específicas de conversação e de contexto. Então, veja como complexo é e um dado novo. Em momento algum, nós ensinamos competência pragmática. Então, ela faz parte do processo
E o processo, melhor dizendo, o processo de aquisição da linguagem, e esse processo não se esgota só naquela aquisição fonológica, digamos assim, da língua. Ele é uma aquisição que vai ganhando muita força e vai desenvolvendo na criança a própria linguagem. Aqui é quando eu acho que já há um certo liame, é como se a gente já pudesse falar que há desenvolvimento da linguagem. Né? É alguma coisa que os animais não fazem. Naquela primeira parte, o balbucio inarticulado, qualquer animal faz, qualquer animal. Mas quando chega num balbucio articulado, alguns animais podem até imitar, como o papagaio. Mas quando chega na competência pragmática, isso pertence ao homem mesmo. É exclusividade humana. Né? Então, nessa competência pragmática, você compartilha conhecimentos, saberes históricos, né? Você pressupõe crenças, melhor dizendo, você compartilha crenças, todo um sistema de crenças, do que se acredita, né? Isso vai desde ao reconhecimento da autoridade do pai, por isso que a tradição é importante desde cedo, né? O reconhecimento daquela paternidade, da figura do pai na família, né? Já desde cedo a gente percebe isso. Até um momento religioso, de que existe um pai maior para aqueles, né, que professam alguma fé religiosa, cristã, judaica, por exemplo. A criança, desde cedo, pode perceber toda aquela cerimônia religiosa. Então, ele começa a ter um sistema de crenças e de valores e assim por diante. E ele pode ter também uma noção já que o gerativismo chama, gente, de intuição linguística, pressupondo algumas coisas, desconfiando do que pode estar certo, do que pode estar errado, né? E se tratando de uso da língua. Além de regras específicas de conversação. Nessas regras, daqui a pouco a gente vai falar mais profundamente sobre elas, mas eu já posso adiantar. Por exemplo, desde cedo, embora a gente não perceba, porque a gente não faz explicitamente, deveria fazer, porque era importante, que é a troca de turno na fala. Quantas vezes a gente está conversando e diz assim, escute o que sua mãe está dizendo. Primeiro, e depois você fala. Aí a criança fica ouvindo, aí você não pode fazer assim, ou isto significa isso. Pronto, o que é que você entendeu? Aí a criança vai e fala. Essa troca de turnos é extremamente, porque você desenvolve a fala, mas também a escuta. Aprender a falar, melhor dizendo, aprender a ouvir é tão importante, sobremodo importante, como falar. Nesse sentido, a competência pragmática ela vem marcada também dessa troca de turnos, em que se fala e escuta. Quantas vezes você está conversando com uma pessoa e diz, não, escute primeiro, rapaz. Escute o que foi que houve. A pessoa, pronto, agora diga o que, é que você acha. Então, desde cedo, há, portanto, nessa troca de turno, de vez, né, ao reconhecimento ou, digamos assim, um aprendizado dessas regras específicas de conversação. E de contexto também, quer dizer, em determinados momentos se fala sobre alguma coisa, em determinados momentos você pode aplicar aquele termo, né? Então, por isso que é surpreendente nesse momento que mesmo que a criança tenha uma aquisição do léxico, às vezes ela não tem do contexto.
É o que nós chamamos na neurocognição de memória episódica. Vamos pensar agora no contexto. Por exemplo, quando é que você vai falar morte? No contexto realmente que alguém desapareça, né? Sofra, que aconteça um acidente. Não é aplicável você usar o termo morte em qualquer situação. Aqui, em qualquer situação, de forma banal, você utiliza. Mais adiante a gente faz isso com as metáforas, né? Perder aquele amor foi como uma morte, né? Quer dizer, você usa as metáforas, mas a gente está falando uma linguagem mais adulta. Aqui não. Aqui é um momento também que a criança começa a perceber que a sua fala tem que ser contextualizada. Senão, vai dar uma discrepância entre a intenção que ela quer passar com o fato real, né? E isso ocorre com alguma frequência. Isso a gente percebe muitas vezes que a criança às vezes fala, e a gente ri, é motivo de riso, né? Que aquilo a gente, loucura, como é que ela disse isso? Onde foi que ela tirou isso, né? E ficamos realmente rindo, porque é curioso que ela tenha trazido, evocado aquele termo, mas fora daquele contexto de uso. Pois não, pode passar. Então, essa competência pragmática, ela ocorre nessa relação da criança com o adulto, um desenvolvimento dessa competência dita do uso da língua, né? Do uso social da língua. Ela vai ocorrer em algumas situações. A primeira delas para chamar a atenção. Então, a criança percebe que precisa desenvolver essa competência pragmática de aplicar a língua para atingir alguns objetivos, para chamar a atenção. Por exemplo, ela pode chamar a atenção que está com fome. Ela pode chamar a atenção que está com sede. Ela pode chamar a atenção que quer aquele objeto que o adulto está segurando na mão. E aí ela começa a desenvolver a competência de formular pedido, que é fascinante. Ela aprender a pedir comida, a pedir as coisas, a pedir água, né? A pedir qualquer coisa para atender as suas curiosidades, né? Ou as suas necessidades. Ela pode até pedir para ir ao banheiro, elas fazem isso. Quero fazer cocô, quero ir ao banheiro, quero água. E não interprete, muitas vezes, a fala da criança ali simplificada como um erro. Porque, por exemplo, digamos que ela diga assim, água, quero água. Aí, ela errou. Não, né? Porque ela quer água, e eu entendi, ela estabeleceu a comunicação. Pragmaticamente, ela está correta. Agora, o fato de ela não ter pronunciado de forma escorreita água pode significar dificuldade de pronunciar o fonema G. Águe, água. Então, esse G é muito difícil realmente pronunciar. Como é que você pode exigir de uma criança de 1 ano e 7 meses, 2 anos, 2 anos, que ela pronuncie realmente essas consoantes velares, consoantes difíceis, né? Então, quando a gente aprende essa competência pragmática, nós relativizamos muito o que é um erro. E na vida, né? Quantas vezes eu já coloquei até isso para vocês. Às vezes eu noto que os alunos têm dificuldade de escrever com medo de errar. De errar, eu digo ortograficamente, né? Cometer um erro. Porque quando a gente fala em erro de ortografia, a gente pensa só na palavra, mas às vezes a noção de ortografia ela pode ser ampliada. Ortografar, ortografia, quer dizer escrita correta. Então, a escrita vai além da palavra. De modo que, às vezes, o parágrafo que está comprometido,
às vezes o próprio gênero textual está comprometido, e às vezes é realmente uma frase, um período, às vezes é aquele parágrafo primeiro, é o final. Então, são erros ali digamos, erros, entre aspas, de construção. De modo que, às vezes, nós tememos isso, mas a gente nunca deveria temer, porque nós somos passíveis de erros. Uma das coisas boas que eu vejo na psicologia cognitiva, ou na neurologia voltada à educação, que é o que elas dizem, Breno. Elas dizem assim, ortografia, enquanto a gente está preocupado só do certo e do errado, a psicologia cognitiva diz assim, a ortografia é a nossa capacidade de lembrar as formas corretas. Aí muda, né? Porque relaciona a ortografia à memória. Então, às vezes, realmente, a gente pode se atrapalhar com erro ali, pode se atrapalhar, é normal. Cometer um lapsus de língua, né? No entanto, lembre-se que o mais importante é essa nossa capacidade pragmática, esse esforço que a gente teve de se comunicar. Isso vale, eu estou citando aqui a escrita, mas a fala. A fala, quantas vezes a gente está aqui falando e, no meu caso, né, às vezes eu posso atropelar alguma coisa porque eu não estou lendo, estou apresentando para vocês os slides, mas o meu texto ele está sendo construído agora. Então, até no processamento pode demorar, atrapalhar, é normal, é normal. Tem uns que não, que já tem mais desenvoltura, né? Como eu não vou memorizar esse texto da aula, eu não vou memorizar. Eu apresento para vocês os pontos e vou desenvolvendo com a minha autonomia de compreensão esta minha fala. Tá certo? Então, por isso que a gente não deve temer, porque o mais importante, né, quando a gente responde uma questão de prova, o mais importante que nós falamos é fazer com que, inclusive, a gente deve levar o interlocutor a entender que os nossos propósitos de comunicação é que devem ser avaliados. E não o fato de eu ser gordo, magro, de eu gaguejar ou me atrapalhar numa fala, ou de escrever uma palavra errada, de ter feito uma sintaxe de concordância errada. Quer dizer, o mais importante não é isso, o mais importante é tentar estabelecer, portanto, esta competência pragmática. Claro, se você é professor de língua portuguesa, se você... Aí, claro, a gente, não é que você não deva errar, não é nada disso, mas você se policia mais, né? Tem mais cuidado e assim por diante. Bom, então, uma outra competência, ela pode ser revelada quando é administrado os turnos da fala, que eu acabei de falar, né? Agora há pouco eu falava. O momento de eu falar e da criança ouvir. O momento da criança falar e o adulto ouvir. Quantas vezes a gente nota que as crianças, os adultos têm uma pressa vertiginosa, muito acentuada de falar, e a criança diz assim, deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar. Quando ela insiste assim, na verdade ela está dizendo, é a minha vez, é o meu turno de fala, deixa eu falar agora. Também um objetivo importante, né, uma prática importante pragmática de competência, é ela manter uma conversação. Você está conversando e ela manter uma conversação, manter uma conversa, embora isso tenha uma sociologia de comportamento, né, porque nós brasileiros, e aí, às vezes quando eu apresento essas coisas, eu relativizo muito, por quê? Porque pesa muito na nossa vida linguageira, nas nossas comunicações, a forma como nós pensamos, como brasileiros, como latinos, né?
o pensamento latino é bem diferente do norte-americano, o brasileiro é diferente do europeu, nós somos diferentes, é verdade. E isso é um dado importante. Uma das coisas que eu tenho observado em nós, eu tenho observado em adultos. Eu realmente, para ser honesto, eu não vejo com frequência nas crianças, mas no adulto sim. Quantas vezes o adulto começa um assunto e com 10 segundos muda a conversa? Aí a gente pede para ele retomar. Ei, rapaz, a gente faz uma pergunta, o cara começa a responder e devaga, né? E a gente, não, volta, planeta Terra, né? Vem cá. Então, como é importante para a coesão e para a coerência, né? A gente manter uma conversação. E me lembrava muito aqui, uma vez eu lendo um texto, fruto de uma pesquisa, com relação ao texto escrito, que era dizer assim, quanto maior o texto, mais risco de você cometer erro. Por uma razão. Digamos que um texto seja de 20 linhas. 20, 30 linhas. Alguém pede, não quero um texto de 30 linhas. O que é que ocorre? Quando você chega à 11ª linha, você cansa. Então, a partir da 11ª linha, a tendência de você cometer erros de grafia, de haver fuga ao tema é muito grande. Então, como aprender a manter uma conversação é também, mais adiante, isso vai refletir em manter uma coesão, manter uma coerência. O que é um texto coerente? É um texto que mantém aquele tema central, né? A temática dada para aquele texto, tá certo? E quando o avaliador percebe que está havendo aquela digressão, ele pune, né? Não é nem pune, é fuga ao tema. Então já pune aquilo. De modo que eu só mostrando para vocês que a base de comportamentos verbais para a fase, digamos, mais adulta, ou uma fase da criança grande, maior, às vezes aquela base está bem aqui, né? Nesse processo de aquisição e desenvolvimento da linguagem. Um outro fator pragmático é de conduzir uma argumentação, mostrar o porquê das coisas, né? E é muito interessante que o nascedouro desta condução de argumentação vem com um perguntar. Tem até quem é mãe sabe disso, a Angelina é mãe, né? Tem alguma, não sei se tem mais mãe aqui, mas eu sei que a Angelina é mãe. Tem uma fase, a Angelina pode colocar isso, se puder, tem uma fase que as crianças perguntam muito. Por que isso? Por que é assim? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que sair? Então, parece que há uma necessidade ontológica para ela saber as coisas. E isso faz diferença, né? Porque pode ajudar também, à medida que ele sabe, que a criança sabe o porquê das coisas, certamente isso vai ajudar a conduzir uma argumentação, né? E eu diria até uma contra-argumentação. Porque quando nós apresentamos uma argumentação, ela pode ter o contraditório. Digamos que você diga, que argumente que não deva fazer isso e aquilo. Aí você pratica. Exatamente, é como o padre Tomás, só recomenda o que não faz. Então, eu chego para você e digo, não pode fazer isso, isso. Aí você mesmo comete isso. Uma criança pode perceber o contraditório, né? Digamos, vou só citar um caso assim, bem banal. Digamos que você diga, olha, numa mesa, olha, não se pode deixar comida no prato, tem que comer tudo, digamos. Aí toda vida que você come, você deixa uma sobra lá. É para a criança serve, para você não.
Aí a criança percebe isso, aí diz, não, eu coloco. A criança diz assim, eu também não vou comer tudo, porque o meu avô também não come, minha mãe não come, por que eu vou comer? Então, se mostra que na argumentação dela, ela vai oferecendo um texto de contra-argumentação. Isso é fascinante, né? Você não ensina isso. Que eu quero mais chamar a atenção, que em momento nenhum você ensina uma criança a argumentar. Ela percebe isso e também vem um nascedouro do contra-argumentar. Você não é nem, você até poderia explicitamente ensinar alguém a argumentar, mas a gente não vai se preocupar com isso. Mais adiante, por exemplo, pensando no Enem, o Enem retoma isso, né? Você terá que escrever uma dissertação argumentativa. E, vixe, Maria, parece uma cor do outro mundo, mas lembre-se que não é do outro mundo, porque desde criança você ouviu muito, aprendeu a argumentar e a contra-argumentar, embora não usasse esses termos. E a construir um relato, a contar uma história, a contar o que viu, né? De modo que vejam a riqueza que é essa fase de aprendizagem. Né? A gente já poderia dizer, falar em aprendizagem, aquisição e aprendizado, ou aquisição e desenvolvimento desta competência pragmática. Pois não, Juan, pode passar. Muito bem. Muito bem. Então, quais são as noções centrais que a gente deva ter, independente dessa noção de competência pragmática no mundo da criança? É bom que a gente saiba no mundo da linguística. Então, essa noção de competência linguística, hoje, quem estuda a pragmática é a própria pragmática. Então, você tem uma ciência dentro, um ramo da linguística, que é a pragmática, certo? Assim como você tem a sociolinguística, como você tem a fonologia, você tem a sintaxe, tal, mas tem a pragmática, que se refere sempre ao uso da língua, ao contexto linguístico, né? Ao sentido mais que eu chamaria utilitário da língua. Então, essa competência linguística, ela mostra a importância desde cedo para a gente trabalhar essa noção do uso efetivo da língua, né? E que a gente não deve estar preocupado, a gente não deve estar unicamente preocupado com questões normativas, aquilo que eu chamava atenção. Então, se a criança diz, eu quero água, e você vê nisso mesmo, você está deixando de reconhecer uma competência pragmática, porque ela pediu água, você entendeu, você vai levar água, e o fato de ela não ter pronunciado a palavra água, tal qual você espera na sua expectativa normativa, não quer dizer que ela seja incompetente. Pode significar que naquele momento ela pode encontrar dificuldade de pronunciar aquele fonema. Por isso que ela pode nem dizer tudo, né? Ela pode apagar água, dar água, água, a, porque ela sabe que seguir essa consoante velar sonora é difícil. Então, a competência linguística, ela está nessa concepção de uso, em que a gente deixa de lado um pouquinho a atitude normativa, do certo e do errado, está na questão do contexto linguístico, aquelas condições de uso, que envolve, por exemplo, comportamento social e linguístico, né? E, às vezes, eu até digo, tem muito a ver com uma certa interdição, né? Porque tem situação que a gente não fala alto,
dentro aqui da igreja, tem que falar mais em silêncio, né? Aqui a gente não pode dizer nome feio, não pode, porque você está aqui, tem cuidado, tal. Então, desde cedo a gente vai criando, quebrando, na verdade, criando uma moldurazinha comportamental, né? Em que o social parece ter muita força, a ponto de interditar o discurso. Você não pode falar qualquer coisa, em qualquer lugar, a qualquer hora e do jeito que você quiser. E vem outra dimensão da competência linguística, que é extralinguística. O que é essa competência com foco extralinguístico? É exatamente há momento que a língua ela vai além da língua em si, né? Da língua enquanto sistema. Então, tem situação que nós observamos, por exemplo, a questão de que há coisas, por exemplo, como a entonação, até algumas marcas, eu vejo como um contexto extralinguístico, ou paralinguístico, é uma questão pessoal. Eu vejo, por exemplo, o gesto, né? Você olhar para uma pessoa e perceber que ela está incomodada ali, está desconfortável, sem ela dizer uma palavra. Às vezes a gente percebe com a pessoa de longe, a gente diz assim, que ela está incomodada, olha ali, olha a expressão dela. E vocês sabem que não existe uma coisa mais genética do que uma expressão oral, uma expressão facial, uma expressão para dizer da dor, da alegria, do encontro, né? Então, eu considero como a questão do gesto, né? O desconforto, a alegria, a entonação, né? Eu acho uma das coisas fascinantes que eu acho, e há pesquisas também em aquisição da linguagem, que é, por exemplo, isso serve também para as práticas pedagógicas, que é aquela situação em que a criança não vê a mãe, por exemplo, ou o pai, mas escuta a voz, ela escuta a voz e reconhece que é a mãe. Ela diz, minha mãe. Às vezes não precisa nem ouvir a mãe. O barulho do carro, o pisada, a pisada, né? A pisada, meu pai chegou, minha mãe chegou. Isso eu acho fascinante, porque é uma forma de comunicação, não está no plano do sistema linguístico, né? Da língua enquanto sistema, mas ela vai situando a gente no mundo. E isso vai sendo compartilhado, né, por todos aqueles falantes da língua, ou comunicadores da língua. Pois não, pode passar. Então, nós diríamos que existe um roteiro linear de aquisição da linguagem até essa fase. Se eu tivesse de fazer uma quarta coluna, um quarto bloco aí, seria pragmática, tá bom? Então, o primeiro, pensando assim de forma linear, né? Primeiro instante, há uma aquisição fonológica que vai dos sons às palavras. Depois, não nessa sequência assim, primeira palavra, depois o restante do vocabulário. Não, isso ocorre tão simultaneamente que só para efeito didático a gente diz assim, não, tem isso aqui, mas porque a gente parou numa sincronia, né, para perceber isso. Mas isso ocorre de forma muito simultânea, né? É difícil até dizer quando ele aprendeu o som e quando ele inseriu esse som em contexto social da língua. É difícil. A não ser uma pesquisa longitudinal, demorada, de anos. Quem fez esse tipo de trabalho, assim, de pesquisa longitudinal, tem alguns linguistas. Uma delas é a Esclia Cabral, que eu tive, é viva ainda, uma senhora tem mais de 90 anos, eu creio.
E ela foi, né? Nos Estados Unidos, ela fez tipo Big Brother, os americanos gostam. Aquelas gravações, aí leva 10 anos, 8 anos, não sei quantos anos, acompanhando o momento em que a criança nasceu até o momento que ela chegou ao final do ensino médio, né? E o cientista, ali, o pesquisador, levou ali 15 anos, 16 anos, 17 anos fazendo aquele estudo, certo? Alguns cientistas, os americanos gostam disso. Então, há uma aquisição fonológica, há uma aquisição lexical das palavras, das frases, e há um momento sintático, de aquisição sintática, que vai das frases ao discurso. E há o outro, que eu poderia chamar aqui com vocês de pragmático, que é quando você usa a língua para fins específicos, né? No sentido mais que eu chamaria utilitário. Pois não, pode passar, Juan. Como se dá, então, esse contexto pragmático? Ele se dá através de processos interativos, já no âmbito da aquisição da linguagem. Na verdade, são três coisas que a gente separa. Eu separo, e alguns autores separam, mas outros autores nunca separam, em se tratando de linguagem. Porque você tem, gente, você tem a linguagem, né, enquanto capacidade realmente do homem se situar no mundo, ser um falante, ou competência, né? Você se situar no mundo como falante. Isso vale tanto para a linguagem gestual, para a linguagem não verbal, como verbal. Pois é. Então, esta linguagem manifesta através da língua, ela tem uma fase de aquisição, tem uma fase de desenvolvimento e tem uma fase de processamento. Ela tem isso. E isso ocorre simultaneamente. Na perspectiva pragmática, o nascedouro dessa competência pragmática estaria no processo interativo da aquisição da linguagem. Então, ela já está desde aquele momento lá dos meses, né? Com 1 ano, com 12 meses, com 8 meses, já está lá, já está lá. Por que está lá? Porque a nossa vida é a pragmática. Nós somos situados no mundo. Então, quando nós chegamos ao mundo, já estamos tocando o mundo, dedando o mundo. Nós temos essas relações corpóreas no mundo. E aí, nós colocamos o seguinte: a autora nos diz que a criança pequena começa a contar historietas, mesmo dispondo apenas de um vocabulário restrito, de uma sintaxe rudimentar, e mesmo que seu repertório fonológico ainda esteja em construção. Qualquer criança, e nós vamos ter essa marca por resto da vida, nós adoramos ouvir história. Se eu fosse parar aqui e dissesse assim, vou já comentar aqui, tem algumas coisas interessantes. Algumas coisas interessantes aqui no chat, vou comentar daqui a pouco. Então, você tem aqui, imagina aquela situação em que eu resolva, nesse momento, contar uma piada. Aí todo vai ter uma tensão. Nós adoramos ouvir piada. Porque, na verdade, é uma contação de história, né? E com desfecho bem surpreendente. Mas se eu chegar e parar aqui e for contar também histórias, sejam inventadas, sejam reais, a gente continua com muita atenção dirigida para isso. Isso vale. Eu posso me interessar também por histórias, na condição de professor, por histórias de vida de vocês. Então, nós temos alguma coisa de muito humano que os animais, outros bichos,
a natureza não tem, que é a nossa capacidade, eu chamaria capacidade ou competência mesmo, de contar, de relatar as coisas. Então, realmente, a criança é capaz de inventar pequenas histórias, mesmo com seu vocabulário pequeno. Ela vai ser repetitiva, e aí às vezes, esses vícios, aí não sei o quê, ela tentando estabelecer esses nexos de coesão, pode estar indicando um vocabulário restrito, que é compreensível. Não é? No entanto, ela alcança isso. E isso já faz parte da dimensão pragmática da língua, porque nós estamos situados num mundo em que contamos bastante história. Aqui tem algum, vamos comentar aqui rapidinho. Eu vi aqui umas falas, mas sumiram. Mas tem aqui a Angelina colocando o porquê dos porquês, né, Angelina, com relação àquela fase. E depois tem aqui, professor, há quem diga que o bebê já na gestação identifica a voz de alguém. Isso é verdade, né? Mexe e interage com alguns e com outros. Não. Isso estaria interligado com uma forma de aquisição, pois a criança ouve desde o início de sua vida, ainda no útero, a voz do pai e da mãe, sente o carinho, e ao nascer esse bebê pode interagir, mas conhece a voz desde o primeiro momento na Terra. Isso que você colocou, né, Angelina, e certamente você observou isso na condição de mãe, que é fascinante, isso aqui que você está dizendo, e é verdade o que você está dizendo, tem a ver também com essa dimensão pragmática, né, da língua, mas o que é fascinante mesmo é que a criança nasce, está lá com zero ano, né? Aí vai, aí os meses vão passando, ela está ali, a mãe está alimentando aquela criança, cuidando. Aí quando. E ela está num balbucio inarticulado, né? Está numa vocalização que ainda não é fonema, não é som da fala, que pertence ao sistema, não se reconhece isso. Mas é incrível, quando ela chega aos 6 meses de idade, ela faz uma escolha. Ela faz uma escolha. Ela faz a escolha pela língua da mãe. A língua da mãe é a chamada língua materna. Então, o fato de ela estar desde a vida uterina ouvindo a fala da mãe, o gesto, aquele toque, né? Isso realmente faz uma diferença. Essas crianças que são acariciadas e que vão continuar sendo acariciadas na fase pós-útero, né? Quando elas nascem, elas vão desenvolver essa capacidade não só de ter maior percepção da fala dos familiares, como também ela vai se moldar a estrutura da língua materna, essa língua língua externa, né, a língua portuguesa, no caso, brasileira, de forma muito mais forte. E isso pode ser um caráter preditivo também para a fala. Então, uma criança que escuta mais a mãe falando, e falando, quando eu digo falando, é conversando, né? É muito mais do que só dando ordem, né? Que eu acho fascinante isso, que às vezes nós achamos que falar com a criança é dar ordem, assim, ei, deixa isso aí, ei, senta aí, ei, não sei o quê, esses imperativos. Mas isso não é a conversação, isso é ordem. Ordem não é conversação. A conversação é quando você abre realmente um diálogo, né?
para falar da vida, falar da família, expor, descrever o mundo, narrar, contar histórias, né? Então, esse mundo, sim, esse mundo narrativo, esse mundo de relatos e de contação das histórias da vida, é muito provável que essa percepção, o desenvolvimento, essa escuta, certamente vai trazer benefícios para uma fala precoce, muito mais rápida do que aquela em que a mãe ou o pai estejam em silêncio ou que esteja... Quando eu digo em silêncio, eu digo conversa pouco, porque... E conversa pouco não é porque não quer, porque às vezes passa o dia trabalhando, né? Aí joga na creche, coloca na creche ali, a criança tem a cuidadora, mas não é a mesma coisa de estar conversando com o pai, com a mãe. E às vezes esse tempo, Professor, ele pode ter desculpa lhe repercussão interromper. no futuro. Pois não, Fernando? Você falando aí, me veio uma lembrança de um artigo que eu estava lendo, que Pois fala não. desse processo em que a criança, ela tem a criança que tem um desenvolvimento, um problema, né, com desenvolvimento intelectual, e a criança considerada normal, né, para a sociedade. E aí, essa criança que tem esse problema intelectual, muitas vezes ela não desenvolve esse processo, não por conta dela ter esse problema, né, mas por conta da interação com as outras crianças ser prejudicada, né? E aí, quando você falou disso, eu me lembrei. Então, esse processo de interação influencia muito, né? Então, a criança, muitas vezes, ela tem a pré-exposição, mas ela não tem a interação que as outras crianças têm, porque elas estão brincando, estão se divertindo, estão jogando, né? E aí, a criança que tem aquele problema, os pais normalmente acobertam muito, né? E aí ela fica limitada, né, àquele processo de interação que é necessário para uma criança, né? Exatamente. E aí, a discussão, Fernando Brito, né? Eu acho que você foi muito feliz aí, né, na, na sua colocação. É isso, exatamente isso. Agora, o nome de tudo isso, né, que justifica, às vezes, é uma proteção, um cuidado a mais, uma super proteção, né? E não tem como sacrificar as famílias e, às vezes, a escola. Mas o ideal é que nós, educadores, nós, professores, em particular, tendo conhecimento, por exemplo, esse debate que a gente está travando aqui, o pessoal da matemática não está travando. O pessoal da biologia certamente não está preocupado com esses temas, né? Então, nós temos uma disciplina para discutir essas coisas. E isso poderia desenvolver essa sensibilização para que a gente pudesse, né, sempre trazer à tona essas discussões quando a gente pensar na educação linguística das crianças especiais, quando a gente pensar na educação linguageira de crianças pequenas, de 0 a 3 anos, de 4 a 5 anos, quer dizer, nós podemos incentivar bem mais esse debate, né? A gente pode trazer à tona. Claro aqui que é uma disciplina introdutória, mas uma disciplina que você sabe, como você disse, Fernando Brito, agora há pouco, eu estava lendo um artigo. Como é que vai ser o aprimoramento doravante de vocês com relação a temáticas importantes de uma disciplina dessa, de aquisição, como qualquer outra disciplina? Essa leitura intensa, intensificada, essa leitura quase rotineira desses temas. Então, a partir de uma preocupação dessa, o Fernando Brito pode fazer um bom TCC. Você pode continuar estudando, fazer mestrado, doutorado, pode continuar estudando, publicar livro, pode começar a estudar, dar palestra. Você pode começar a estudar, desenvolver isso e trabalhar na formação de professores que vão lidar com especiais, que vão alfabetizar, enfim. Estou só mostrando que aqui é uma pauta importante para a gente continuar lendo. E, professor, então você dá conta disso? Não, não dou. Né? Talvez o artigo que você leu, eu nem tenha lido bem como deveria ser, eu deva retomar a leitura. Né?
deva continuar refletindo. Mas eu posso dizer para vocês que não é em vão, né? Se eu passar um ano todo, alguns meses, totalmente dedicado a essas questões, não tenha dúvida que dá um salto de qualidade. Dá um salto de qualidade. E o mercado de trabalho, por incrível que pareça, o mercado de trabalho para vocês, para todos nós na área de letras, depende muito dessa nossa competência. Eu me lembro, eu contando agora as histórias, né? Só mostrando, não diretamente com esse assunto, mas mostrando outro contexto. Eu estava como professor de uma grande escola, de Fortaleza, e a escola estava focando muito a redação, certo? Uma prova valendo 10, 6 pontos da prova, né, aquelas questões, e a prova discursiva, a redação valendo 4. Isso para português, história. Então, a escola estava com foco realmente na redação. Então, tinha redação na história, tinha redação na geografia, tinha redação em todo canto. Só que não havia critério para corrigir. Quer dizer, ao mesmo tempo que a escola dava 4 pontos, não tinha muito critério, como era definido, enfim, aquela nota. Para que aquela prova que valia tanto, 40%, né, ela fosse bem corrigida. Então, os alunos reclamavam, os professores tinham expectativa e sofriam. E aí eu trouxe para ele, eu tinha lido uma obra, eu era professor na casa, né? Eu tinha lido uma obra da Maria Teresa Serafini, Como Escrever Texto, que é um italiano. E ela sugere que a gente construa uma planilha. Com uma planilha exemplar, estabelecer a nota, os scores, né? Por exemplo, se a prova vale 4, você vai dar quanto pela originalidade, você vai dar quanto pela gramática, você vai dar quanto pelo estilo, você vai dar quanto pela proposta de intervenção. Imagina como ocorre no Enem, né? Ali vale tanto, pronto. E quando eu trouxe isso nos anos 80, foi apresentado como uma novidade. Mas não era novidade, podia ser novidade aqui no Brasil. Aí já não era tanto, mas era pouco divulgado. Aí a turma, professor, mesmo fazer uma planilha, né? E eu fiz uma planilha e depois levei para uma outra escola, máximo, né? Aquela coisa toda. Então, é o que eu digo, às vezes você aprender, nesse momento da formação, temas importantes da linguagem, temas relacionados à educação, temas relacionados ao ensino, temas relacionados, enfim, às grandes questões que envolvem a formação de professores, isso faz uma diferença no mercado de trabalho. As pessoas vão olhar para você, vão requerer seus serviços, né? E vão dizer, puxa vida, olha, eu estou diante desse quadro aqui, como é que você me dá uma luz aqui? E a luz sempre é a teoria. A teoria, ela não é tão oca, não. Não é tão inócua, não. A teoria, ela ilumina a nossa prática docente. Então, um texto que você leu, Fernando Brito, como esse texto é importante, um conjunto de atitudes, de olhares, né? Talvez há 6 meses atrás, há 4 meses atrás, você não tivesse esse ponto de vista. Aí você está olhando aqui, peraí, é mesmo, rapaz, faz sentido. Os pais colocam ali, isolam um pouquinho, a criança fica ali na cadeira, interage pouco, isso vai criando uma interdição, né? Na fala, vai inibindo, a pessoa vai deixando de falar e vai crescendo naquele silêncio, amuada, vai ficando também mal-humorada, né? Porque já está agindo pelo instinto, né? Está absorvendo muito pouco dessa cultura
do social, né? Dessa vida social. Então, você vai ficando amuado. Imagina uma pessoa doente, né? Doente, a gente fica muito chateado, porque você fica isolado, sem contemplar a vida, né? Você fica assim também aqueles que são privados da comunicação, mesmo em prol da saúde física, né? Da proteção, digamos. Pois não, pode continuar, Juan. Então, contexto só, nós já caminhamos para o encerramento. Contexto sociocomunicativo da aquisição precoce, pode continuar. Pode continuar mesmo, Juan. Acho que tem que voltar, não? Muito bem. Volta aí para esse, tem outra coisa, eu acho que não tem não, né? Pronto. Aí o próximo slide é esse. Pronto. Então, a comunicação pré-linguística, que na verdade é um resumo, mostrando que essa comunicação pré-linguística ela já está nos gestos, nas expressões faciais, como eu colocava mais cedo para vocês, uma das coisas mais fascinantes que eu vejo em aquisição da linguagem não é só a linguagem verbal, oralizada. Eu vejo como fascinante a aquisição da linguagem através da expressão facial. Né? Aí vejam aí exemplo. Ó. Como foi que nós aprendemos? Olha, nós aprendemos a ficar com raiva, né? E ficar com esses traços na face, né? Aumentar a alegria, né? A surpresa, o desgosto, a tristeza. Você olhar para uma pessoa e dizer, você está triste. Mas quem sabe, né? Mas não, são os olhos. Né? Seus olhos estão indicando um medo, né? Se você leva um susto, passa por um susto grande, em qualquer lugar que você chegar, vão dizer assim, o que foi que você viu, rapaz? O que foi que houve contigo? E você, não houve nada, não. Não, pode dizer. Mas, não, rapaz, eu levei um susto ali, né? E acontecendo isso comigo. Aí o outro, tá certo, toma uma águazinha, né? Bom, então a comunicação pré-linguística, ela não é só um pré-linguístico naquele sentido de pré-fala, né? Mas a própria expressão facial é uma expressão de linguagem, né? De linguagem visual. Então, os meios e modos de comunicação ancoram-se em um repertório inato de expressões faciais e gestos. Então, é fascinante o que a Michelle Kay coloca, né? Um repertório inato de expressões faciais e gestos. É como se, e certamente é assim, primeiro surgissem as expressões faciais, depois os gestos, e finalmente chegou a fala, né? Por isso que as mães, desde cedo, pela expressão facial, ele está com dor de barriga. Desculpa, ele não está bem de saúde. Olha, esse menino não está bem. Não vai ralar com o médico. Como é que pode saber disso, né? Pelos gestos, pela expressão facial e tudo mais. Então, a vida é assim, nós temos sempre esse sinalizador dual. Raiva, alegria. Surpresa, raiva. Surpresa, alegria. A gente vai vivendo nesse sinalizador dual, né? Pai, mãe. Você vê que toda a gramática normativa é sempre montada nesse sinalizador dual. Verbo, regular e irregular. Oração subordinada, oração coordenada, né? Oração principal, oração subordinada, substantivo próprio, comum. Então, esse sistema dual parece ser essa lógica de dualidade, o próprio Fernando de Saussure, né? Signo, significado, significante. De onde vem esse dualismo, né? Parece uma coisa tão pronta geneticamente, né? Parece que a gente nasceu
para observar esses sinais de dualismo na vida cotidiana, né? Então, o sistema dual ele faz parte dessas funções ditas comunicativas. É o que nós estamos chamando aí de performativos elementares, né? Essas enunciações sempre marcadas, eu nem sei se o termo adequado seria dicotomia, mas dualidade mesmo, dualidade, esse princípio de dualidade. E esse princípio de dualidade, nós já vimos nas propriedades da linguística, no nascedor, no começo aqui da nossa disciplina, esse princípio de dualidade, às vezes, ele está já nos fonemas da língua, vogal, consoante, consoante sonora, consoante surda, né? Então, esse sistema dual, ele consoante tal, a noção mesmo de oposições binárias na linguística, né? Isso é muito forte, eixo das oposições, sintagma, paradigma. Então, você nota isso, digamos assim, de forma muito evidente no sistema da língua. Pode continuar, Juan. Então, essa noção de performativo, que a gente pode falar no âmbito da pragmática, a noção de performativo assume como característica central da pragmática a concepção da linguagem como forma de ação de realização de atos. De acordo com essa concepção, dizer é fazer, portanto, a determinação do significado só pode ser feita a partir da consideração do ato que está sendo realizado quando essas expressões são proferidas e das regras que tornam possível a realização desses atos. Quando eu estava colocando aí o performativo, eu achei importante situar vocês no âmbito da linguística, porque essa categoria performativa, essa noção, ela está muito forte na pragmática. Então, como diz aí, nessa concepção, dizer é fazer. E me lembra aqui, isso muito a pragmática discute, né? Aquela pragmática de Crow, que é aquela pragmática de, assim, por exemplo, que força tem uma palavra de um padre ou de um pastor ao celebrar um casamento? Vocês já notaram? É a força performativa, que naquele momento o padre, ou o pastor, ou o juiz, né? O juiz, ele celebrando ali o casamento, ou fazendo a cerimônia do casamento, ele diz assim, declaro ao ato performativo, declaro que a partir desse momento vocês são um casal, vocês são marido e mulher. Quer dizer, a declaração, quando dizer, é fazer. A partir de uma declaração daquele padre, daquele juiz, ou daquele pastor, você sai casado. Você não sai casado porque você botou uma aliança. Eu posso botar uma aliança nem ser casado, assim, formalmente, né? Mas como foi importante, na cerimônia, o que tornou casado não foi o fato de você estar na igreja. Você pode entrar na igreja e sair, não estar casado. Mas naquela cerimônia, naquele dia, quando o padre, o pastor ou o juiz disse, declaram casados, aí você sai casado. Vai para a lua de mel, já sai casado. Que força, né? Assim como tem a força, a colação de grau. Vocês estão estudando aqui, aí vocês estão esperando um momento performativo da colação de grau. Vocês estão aqui paradinhos, aí vão jurar lá, né? Fazer o juramento, aí tem um momento que aí o reitor diz assim, declaro que vocês estão formados, graduados. Quer dizer, por isso que tem que ter uma autoridade lá. O reitor diz isso, digamos, aí todo mundo, a partir daquele momento, vocês são parabenizados e vão sair, né,
licenciados em letras. É fascinante que esse mundo performativo ele já esteja desde os primeiros meses, né, ou melhor dizendo, anos, a partir dos 2, 3 anos, isso esteja muito forte na linguagem, digamos, pragmática das crianças, né? O dizer é fazer, em que o pai diz assim, olha, sente aí, não se levante. E ele nem tocou na criança. Aí a criança vai e senta. Que palavra poderosa, né, do pai ou da mãe. Silêncio, estamos na igreja. Aí, silêncio. Que palavra poderosa, né? Que força pragmática, performativa isso. Isso se aprende, né? Tem uma dimensão cultural, mas é estranho que isso seja tão grande na civilização que a gente perceba claramente como deu tempo você compreender toda a linguagem performativa do mundo. Né? Não deu tempo para aprender. Mas parece que desde cedo nós compreendemos isso. Né? Nós compreendemos isso. Tá certo? Pode passar por último, já vamos para o último slide, né? Tem mais coisa, né? Isso é uma aula demorada, né? Então, a atenção conjunta será o primeiro momento aí, né? Dessa noção performativa, né? De enunciação. E a atenção conjunta, ela se baseia muito com essa noção de olhar e apontar. Então, antes mesmo de adquirirem, olha aí a observação, a capacidade ou a competência de se comunicar verbalmente com outros integrantes de sua cultura, os bebês evidenciam as seguintes habilidades: olhar na direção do olhar do outro, observar a face do outro, quando estão em situação ambígua, mostrar e compartilhar objeto com outros. Então, se você notar e observar como isso é maravilhoso, né? Que os bebês percebem estas habilidades de olhar em direção ao olhar do outro. Eu estou aqui, de repente, olha aqui, ele olha também. Às vezes você está aqui conversando com a pessoa, ela olha ali para a esquerda e você vira também, está olhando aqui. Vocês, mulheres aqui presentes, como vocês são hábeis nisso, né? Estão aqui conversando com o homem faz assim, disfarça, olhando aqui para outro que está passando. Aí você diz assim, está olhando para onde? Não, estou olhando para ninguém, não, estou conversando aqui. Você está olhando sim. Você está olhando para aquela mulher ali. Não, estava não. Aí, mas ele aqui com... Para olhar não precisa virar a cabeça não, né? Olha aquele olhar de esguelha, né? Só bem enviesado, né? Vira assim os olhos e está observando. Então, como elas aprendem desde cedo isso, a ficar olhando, não é às vezes virando a cabeça não, só um olho, né? Você olhar para a esquerda, direita, como se estivesse fazendo um exame de vista, né? Observar a face do outro. Quando a criança, ela percebe quando o adulto está na dúvida se vai levar ela ou não para o passeio, ele percebe isso. Isso é fascinante, né? E quando ela mostra e compartilha com outros bebês, por exemplo, os objetos, né? Tome, vamos brincar, né? Que, na verdade, ela quer ali compartilhar com outro aqueles objetos, brinquedos, digamos, que elas têm em mãos. Muito bem. Era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês, né? Não sei se vocês, o que é que vocês acharam da aula, se gostaram da aula. Juan, eu agradeço, viu, a apresentação. Muito obrigado, me ajudou bastante. Podem olhar também o restante dos slides, tá certo? E eu fico agora
à disposição de vocês, né? Está aqui o Rafael elogiando o professor. Grato, viu, Rafael? O Rafael é generoso, né? Muito obrigado. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Temos ainda por aqui a Patrícia Alves, temos o nosso Professor, Juan. Pois não, Juan? naquela questão quando você estava falando da face, né? Dessa questão da expressão facial. Pois não. No momento que nós estamos vivendo, é bem interessante, porque a gente sabe, a gente se adaptou a saber o que é a expressão que a pessoa está fazendo apenas pelo olhar dela, né? Que devido à máscara, aí a gente não percebe que a pessoa... Mas com o próprio olhar dela, a gente já percebe se ela está com raiva, se ela está assustada, né? É assim, como se fosse uma adaptação nossa, Uma adaptação que a gente teve que nossa. viver, né? E sem precisar ninguém ensinar, né? Ninguém nos ensina isso. Você está falando, mas talvez eu não li nada a respeito disso. Daria um bom artigo, por exemplo. Esse processo de decodificar o sentimento do outro, a reação do outro, pelo olhar. Claro que deve ter estudos, né? Mas no contexto de pandemia, então, isso é fascinante. Isso que você está falando, Juan, eu acho interessante, porque essa decodificação que nós fazemos, né, por exemplo, hoje, no contexto da pandemia, é tão engraçado, eu estou comungando com vocês algo assim, de experiências pessoais. Eu também percebo, como você está dizendo aí, quando a pessoa está desconfortável com aquela situação, quando a pessoa nota que eu estou desconfortável também, a gente nota que ela nota. Mas é surpreendente, para mim, já aconteceu, um dia desse eu pedi até desculpas, um colega, um fisioterapeuta, ele fazendo tal, e ele via alegria nele, aquele jeito todo. Aí, um dia eu cheguei, ele foi beber café, aí tirou a máscara, mas quando ele tirou a máscara, eu achei aquilo tão estranho. Meu Deus, ele é assim, o rosto dele é assim. Professor, isso assim, é incrível, porque, tipo, na sala de aula, os meus alunos aí, tudo de máscara, né? Aí a gente imagina como é o formato do rosto, tudo. Aí, tipo, quando eu vi um pela primeira vez sem máscara na rua, eu fiquei assim impactado. O jeito que eu imaginava, assim, a gente imagina o rosto da pessoa como se fosse uma forma assim mais bela, né, na nossa concepção. Aí quando a gente Pois vê a é. realidade, às vezes até Eu estranho. achei ele queixudo, né? Já me acostumei. Aí eu contei para ele, bolou de rir. Quer dizer que tu está me achando feio? Não, amigo, eu não estou achando feio, não. Eu não esperava que você tivesse assim, não tivesse essa barba. Eu imaginava ele até com uma barbinha aqui. Quando eu vi a cara lisa dele ali, aquela proeminência ali, eu disse, meu Deus. Ele notou que está me estranhando, que eu acho que já tinha acontecido com eles também. Mas é fascinante, como o Han coloca, que isso não é relevante, claro, né? Isso não é relevante. O fascinante nesse contexto de pandemia é a gente decantar, é a gente decodificar as reações, os sentimentos, as dúvidas, a ambiguidade nossa diante da realidade, né? Em que a gente está envolvido, que é uma realidade de distanciamento. A gente está distante, a gente está distante, ninguém está falando em cima do outro, como antigamente. A gente está se mantendo uma certa distância, né? E mesmo à distância, a gente está conseguindo decodificar. Né? Muito bem. Tem aqui uns comentários finais. Quem está comentando aqui, meu Deus? Mais uma vez, a Angelina aqui brincando, né? Fazendo hora com a cara da gente. O que é que ela está dizendo, meu Deus? Gente, vocês já viram minha cara lisa, sem máscara? Vixe, olha aí. Aí o outro, não quero causar grandes impactos com a minha feiura. Não, Angelina, você é muito Professor, bonita. essa questão da máscara,
Eu acho engraçado que eu falo assim com o pessoal lá na escola, faz até aquela alusão, né? Quando primeira vez que eles vê eu sem máscara, eles estranham, né? Aí eu falo assim, fazer igual os anjos do Antigo Testamento, não temas. Pronto, é. Leva na brincadeira, né, Juan? Tá certo. Mas é isso, né? Eu posso assegurar, viu, Angelino, com todo respeito, que você é uma bela senhora, muito bonita, né? Muito bonita. Quando a gente se encontrar aí nos corredores, ninguém vai correr espantada com medo da Angelina. Tem nem perigo, viu? Nem ninguém vai correr, o Juan também é muito bonito, né? Então, todos nós somos bonitos aqui, tá certo? E a outra, aqui o Brito dizendo, ainda existe as técnicas, fotos que não focam o rosto, uso sempre. Olha aí a esperteza. Olha, agora aí, rapaz, agora que eu estou observando, olha, eu vou fazer um estudo sobre isso, o Fernando Brito está de lado, ó, está de perfil, não está de frente, não. Como será o rosto dele de frente, né? Agora, vocês, para finalizar mesmo, vocês contribuem. Ninguém, só eu que estou aqui face a face com vocês. Vocês estão de lado, vocês estão nessa montagem toda, né? Vocês vão me reconhecer vão me reconhecer no corredor, nos corredores da uva. Eu não Eu nem irei, não irei posso. reconhecê-los. O Rafael, não tenho ideia. O Rafael tem aqui botou aqui, eu não sei o que é isso na cara dele. Colocar foto para não assustar o povo, Pois professor. é com pena da gente, né? Aí ele botou aqui uma imagem aqui, eu não sei se é uma mala, uma bolsa. É um anel de, acho que é formatura, tem um Pronto, é símbolo um da anel de UVA. formatura, ó. O Rafael é um anel de formatura. Aí como é que eu vou reconhecer uma cara de anel de formatura? Aí eu, ei, rapaz, tu vê Professor, alguém com a cara de anel de formatura, vai ser difícil, né? mas é porque eu já coloquei minha foto já de outras vezes. Mas é porque eu sempre fico mudando, sabe? Eu nunca. Estou brincando, né? Mas é isso, faz parte, então, do processo. Professor, se bem que no próximo semestre a gente ainda vai estar de máscara lá na UVA, né? Em fevereiro é muito difícil ainda tirar ainda, né? A gente vai continuar, né? A gente vai ter que reconhecer o outro pelo cheiro, né? Pelo tamanho, pelo cheiro. É o professor, é pela roupa, pelo vestir, né? Seja como for, bom, eu tenho uma visão otimista que a gente volte, né? E, ao mesmo tempo, a gente está no contexto de pandemia. Em Fortaleza, há dados já que apontam uma aceleração de doenças, né? Mas os hospitais dão conta. Sinceramente, eu temo, pelo retorno, mesmo com máscara. Para mim, vocês não querem imaginar como eu paguei caro em termos de saúde não estar presencialmente. Vocês não têm ideia. Eu sei que vocês estão sofrendo também, todo mundo gostaria de estar presencialmente, mas particularmente atingiu a minha saúde. A minha saúde não é a mesma de há 3 anos atrás, né? Não, alterou mesmo, não. Mas vamos torcer que a gente, viu, a gente se encontre realmente em fevereiro, né? Professor, Mas é preocupante, como é que a gente vai se encontrar, todo mundo mascarado, como é que vocês voltarão, aliás, como é que será esse deslocamento diário de vocês, né? Fora que também, né, professor, que é assim, a gente sabe que não vai voltar, eu creio que não cedo totalmente, né? O híbrido ainda vai reinar até o próximo semestre, possivelmente, até o outro. Pois é, aí no híbrido, no caso da uva, né, Juan, que eu estou só colocando, é preocupação. Às vezes a gente não discute muito isso, mas no caso do híbrido, né, como vai ser esse híbrido? A gente vai continuar ofertando esse remoto? Aí como é que a gente vai lidar com isso? Quem não vier, a gente vai ter lá na uva, ao mesmo tempo que o professor estiver dando aula presencial, ele vai conseguir
passar, a instituição vai assegurar em todas as salas de aula uma Essa questão, comunicação professor, simultânea, né? eu Mas, creio que mas, assim, porque no ensino médio, ou no ensino fundamental, pelo menos eu, quando eu ia dar aula, ou eu prestava atenção na sala, ou eu prestava atenção no computador. Porque eu não conseguia as duas coisas ao mesmo tempo, às vezes eu estava só focado diretamente aos alunos na sala, aí de vez em quando eu escutava, professor, aí eu, onde é que estão chamando? Aí eu lembrava que era no computador ainda. É porque pois é. a gente fica, por exemplo, sentado, a gente dá aula sentado. Aí é duas coisas, ou você presta atenção na tela, ou você presta atenção no pessoal que está ali, né? Pois Aí é. é complicado. Aí vamos ver como é que a gente vai ainda aprimorar essa reflexão, né? Alguém tinha pedido Professor, para falar? Pois não, Angelina, pois não. sim, foi eu. Assim, eu preferencialmente gostaria muito de ter um ensino híbrido, né? Não sei se vai voltar igual às escolas municipais, que foram primeiramente 50% da capacidade. Eu preferia, no momento, ficar em casa também, porque, assim, eu vejo a questão de risco que um dos meus filhos na verdade, os dois, né? Um pela idade e o outro por ele ter asma e é como se fosse uma comorbidade, né? Faz uso de bombinhas, aí eu prefiro estar em casa, ali auxiliando eles, e até mesmo porque no momento, devido à pandemia, as pessoas que cuidavam dele tiveram algumas agravantes na saúde, a minha mãe teve que mudar assim o emprego, e não tem quem fique no momento, e também a questão de prevenir a proteção à saúde deles, né? A minha grande preocupação é essa, e também o fato de ter que sair e ficar com aquela preocupação, porque quem é mãe sabe que quando você sai que deixa o filho com alguém, você se preocupa da mesma maneira, você se preocupa se ele se alimenta bem, você se preocupa como é que ele está, e eis também essa questão de não ter o acompanhamento, né? Porque não, no momento eu não tenho, porque minha mãe ficava ou minha sogra ficava. Aí minha sogra ficava com a minha cunhada, elas moram junto, e no caso a minha cunhada é agente de saúde. Aí eu acho um pouquinho a profissão dela, ela trabalha na área da saúde, ela tá ali todo dia, né? Ela tem o contato com as pessoas assim, enfermas, entre aspas, né? É, aí, por mim, eu preferia mesmo ficar acompanhando os estudos em casa. Pois é. Eu concordo plenamente com você. Então, eu sei que já fizeram uma consulta, né? A UVA nem comentou essa consulta, mas vai ter que fazer uma nova consulta, consultar também os professores, né? No meu caso, eu tive Covid. Eu posso assegurar para vocês que é uma doença terrível, tá certo? É uma doença que você sofre muito, certo? Eu não me afastei, né? Continuei dando aula com uma resistência pessoal, mas você sofre. É uma doença que uma das piores doenças que o ser humano pode ter é exatamente a falta de ar. É muito ruim você ficar sem ar. E uma das características da Covid, né, eu só perdi o paladar, não sei o quê. Eu perdi isso também. Tudo bem, você pode até viver, né, sem cheiro, sem sentir gosto, mas como é que você pode viver sem respirar? Então, é uma doença que tira o seu ar e que precisa da intervenção médica. Na hora que você perde o ar, como a Angelina colocou, o asmático. Se ele tiver uma crise muito acentuada, não adianta rezar, não adianta orar, precisa levar para o hospital, rezar, mas precisa levar para o hospital. De modo que, às vezes, eu penso nisso, nesse retorno, né? Eu me sinto limitado, não gosto desse sistema remoto, ele é desgastante, embora eu tenha melhorado, assim, foi legal, aprendi um bocado de coisa, que realmente ele acelerou, mas é muito ruim. Eu gostaria muito de estar nesse momento, encerrando a aula,
eu já estaria encerrando realmente a aula, né? Aliás, peste encerrar, né? Certamente já encerrando, caminhando para encerrar, mas vendo o rostinho de vocês, fechando isso, né, e tudo. E é um incógnito. Os governantes não sabem bem, a própria instituição ainda parece que vai ter que discutir mais sobre isso. Os próprios governos têm isso como uma grande dúvida, embora o discurso seja realmente retorno. Se realmente a gente tiver de voltar, não como imposição, mas tiver de voltar com uma atitude voluntária mesmo, né? Importante, de dizer para a vida, quem está aí para lutar, ainda assim a gente vai ter que voltar com, como o Juan agora há pouco, não vai ter como a gente deixar ainda as máscaras, porque as máscaras realmente protegem. A gente viu a diminuição de casos só pela máscara. A população nem estava totalmente vacinada, talvez alguns de vocês, eu não sei se todo mundo já foi vacinado com 2. Mesmo assim, a vacina está comprovado que ela não dura a vida toda, né? São 4 meses, 5 meses. Bom, enfim, vamos torcer que dê tudo certo. Enquanto isso, a gente vai fazendo o que pode. Eu queria, por fim, para não cansá-los mais, eu queria colocar o seguinte: se você, na hora que vocês tiverem qualquer dificuldade, professor, está acontecendo isso, manda e-mail, né? Que eu terei a compreensão. Ah, professor, tal, não sei o quê. Eu não estou falando de adoecer, não. Não estou falando de adoecer, não. Estou falando que, por exemplo, uma aluna minha, ela disse, professor, só que ela estava com Covid no semestre passado. Eu não consigo fazer as questões direito, eu não consigo fazer 3 questões, porque eu não consigo respirar. Estou muito cansado. Eu só fiz uma questão, disse, pronto, me mande só uma questão. Então, nesse contexto de pandemia, até... E quando ela falou que não tinha ânimo nem para escrever uma segunda ou terceira resposta na prova, eu me lembrei de mim, assim, realmente eu sinto. É um princípio de empatia, né? Quem adoece vai ser muito mais sensível àqueles que ficam doentes, claro. Então, pessoal, eu desejo para todos uma boa noite, né? Adorei a aula, né? A gente conversou hoje um pouco. A gente já está caminhando para o final da disciplina, né? Na próxima semana, estrategicamente, ainda falta decidir, mas talvez na próxima semana a gente deixa esse espaço da noite para a produção já da AP3, tá certo? Vocês lembram que eu deixei um dia na semana para a AP2? Talvez eu deixe para a AP3, estou estudando se é na próxima semana ou depois. Mas para mim seria interessante na próxima semana, porque na outra já é praticamente a ameaça da entrega, né, da AP3. Eu acho que é no dia 23, não é isso? É perto do dia 23 mesmo. Dia 22, não? Bom, ou 22 ou 23. Ah, não, no caso é 22. 23 Acho que é a outra turma. 22. 22, pronto. Então, passa essa semana já na outra. Por isso que eu tendo a dar essa semana para vocês. Eu sei, mas é um dia só, é um dia só, mas é uma noite que, se você dirigir sua atenção para a prova, talvez consiga, né, concluir. Quem já concluiu pode mandar, né, pode mandar qualquer dia. A data máxima é dia 22. Né? Aí faça todo esforço para enviar, concluir, para a gente já ir para o encerramento, né? A gente já se preparar para o próximo semestre, tá bom? E desde já, parabéns pela dedicação aos estudos, pela resistência, essa dificuldade, estarem até agora me ouvindo, viu? Então, muito grato. E vamos torcer que dê tudo certo, dê tudo em paz, tá bom? Então, boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite a Tchau, todos. queridos. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Tchau, boa noite.